A abertura dramática deste noticiário revela um cenário que poucos imaginavam. O assassinato de um prefeito proeminente acende o pavio de uma crise que agora invade as telas ao vivo. O que desencadeou essa reviravolta? Porque especialistas alertam que o pior ainda está por vir. Acordos selados à beira do abismo ganharam força inesperada, enquanto Vladimir Putin surpreende ao sinalizar uma possível saída do poder. Mas quem assumiria o controle? E por que as elites russas veem essa possibilidade com desconfiança? Enquanto Moscou fervilha com protestos, o Kremlin surpreende ao propor negociações de alto nível. Um anúncio bombástico que levanta questões: será um gesto de paz ou uma estratégia diversionista? Enquanto isso, o passaporte russo se transforma em um alvo instantâneo, com contas bancárias sendo bloqueadas sem aviso prévio. Você já conferiu seu saldo? Esses e outros acontecimentos marcam o início desta segunda-feira turbulenta. As notícias mais urgentes e exclusivas estão aqui, com análises profundas e informações que você não encontra em nenhum outro lugar. Fique por dentro dos fatos que movimentam a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia e o mundo, antes mesmo que se tornem manchete. Tudo o que você precisa saber agora. A Ucrânia acaba de receber um dos sistemas de defesa antiaérea mais avançados do planeta, fornecido pela Alemanha. O presidente Volodymyr Zelensky confirmou a chegada dos sistemas Patriot e não poupou elogios a Berlim e ao chanceler alemão. Embora não tenha revelado a quantidade exata, deixou claro que o reforço é significativo. Preparamos esse fortalecimento da nossa defesa aérea enquanto cumpríamos os acordos estabelecidos. Agradeço a todos que contribuíram. Os ataques aéreos russos são a principal aposta do Kremlin nesta guerra, a forma como tentam compensar sua incapacidade de alcançar seus objetivos absurdos em terra. As conversas para ampliar ainda mais a proteção antiaérea continuam, envolvendo tanto governos quanto fabricantes. Berlim já sinalizou disposição para enviar mais 2 baterias Patriot à Ucrânia até agosto, com o apoio financeiro da Dinamarca e da Noruega. Os novos sistemas já foram integrados à rede de defesa do espaço aéreo ucraniano, elevando sua capacidade de resposta. Enquanto isso, a Turquia emerge como uma peça-chave na diplomacia internacional, assumindo um papel de mediadora. Ankara anunciou que está pronta para sediar uma 4ª rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia em Istambul. O ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, reforçou que o diálogo permanece como a pedra angular da política externa do país e a única via possível para encerrar o conflito. Segundo ele, os 3 encontros anteriores já renderam resultados concretos, como a troca de prisioneiros e a retomada de diálogos diretos entre as partes. Fidan também criticou o atual sistema internacional, afirmando que as grandes potências perderam a capacidade de garantir estabilidade global. Ele defendeu uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, substituindo privilégios de poucos por uma estrutura que represente verdadeiramente os interesses de todos. Com essas declarações, a Turquia reforça sua posição como um dos poucos atores capazes de dialogar tanto com Moscou quanto com Kiev, ao mesmo tempo em que desafia abertamente a ordem mundial estabelecida. Mas a Turquia não para por aí. Em um movimento que surpreendeu analistas, Ankara decidiu reduzir drasticamente suas importações de petróleo russo, alinhando-se às sanções ocidentais. Segundo a Reuters, a maior refinaria do país está aumentando as compras de petróleo do Iraque, Cazaquistão e outros fornecedores para evitar restrições impostas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Até recentemente, quase toda a matéria-prima processada pela refinaria vinha da Rússia, com um volume diário de 200 a 210 mil barris em setembro e outubro. Agora, a empresa adquiriu 4 carregamentos não russos, reduzindo a dependência do petróleo de Moscou ao mínimo histórico. Entre os novos fornecedores está o petróleo Kazakh Tengiz, de qualidade semelhante ao russo Ural. A companhia, que opera 2 das maiores refinarias da Turquia, planeja eliminar completamente o petróleo russo em uma de suas unidades para continuar exportando combustíveis para a Europa sem violar sanções. Apesar disso, outra refinaria do grupo ainda mantém operações com petróleo russo. Dados mostram que em 2023, a Turquia importou uma média de 669 mil barris diários, dos quais 47% vinham da Rússia. Em novembro, as importações do Iraque devem saltar para 140 mil barris por dia, contra 92 mil em outubro. Com essa mudança, a Turquia se junta à Índia e à China como grandes compradores que começam a reduzir, ainda que de forma gradual, sua dependência do petróleo russo para não sofrerem retaliações ocidentais.
Outra porta se fecha para os russos. Uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo anunciou que deixará de atender clientes com passaportes russos na Europa. A divisão europeia da Byte informou que encerrará as contas desses usuários devido a exigências regulatórias. A medida atinge até mesmo quem reside legalmente na União Europeia e possui autorização de residência. Com isso, a plataforma se alinha às sanções impostas pelo bloco, seguindo o exemplo de instituições como o Revolut, que recentemente bloqueou serviços para russos sem visto de longa duração. O banco digital justificou a decisão com base no 10º pacote de sanções da UE, adotado após a invasão da Ucrânia. Antes, o Revolut permitia que clientes russos operassem desde que tivessem autorização de residência ou visto de categoria D. Agora, as regras foram endurecidas, e outras plataformas financeiras e de criptomoedas também estão se adaptando às novas restrições. Mesmo quem vive há anos na Europa corre o risco de perder acesso aos próprios recursos. Enquanto isso, Vladimir Putin parece determinado a permanecer no poder até 2050, segundo fontes próximas ao Kremlin. Um relatório do Daily Star revela que o líder russo, hoje com 73 anos, planeja governar até os 97 e depois passar o comando para seu filho Ivan, atualmente com 10 anos. Aos 35, Ivan teria idade suficiente para assumir a presidência. A Constituição russa foi alterada em 2020, zerando os mandatos de Putin e permitindo que ele permaneça no cargo até 2036, quando completará 83 anos. No entanto, círculos internos discutem estratégias para estender ainda mais seu governo. Se Putin alcançar 2050, superará líderes históricos como Leonid Brezhnev, Joseph Stalin e Fidel Castro, tornando-se o governante russo com o mandato mais longo desde Ivan, o Terrível. Fontes britânicas afirmam que a equipe de Putin está empenhada em prolongar sua vida, com um projeto supervisionado pelo físico Mikhail Kovalchuk, de 70 anos, e que conta com a participação de Maria Vorontsova, filha mais velha do presidente. O Ministério da Saúde russo teria recebido a missão de reunir todas as pesquisas disponíveis sobre combate ao envelhecimento. Segundo publicações, o Kremlin não planeja apenas mais uma década no poder, mas sim a imortalidade biológica. Por fim, a crise migratória na fronteira entre Belarus e Lituânia atinge novos patamares. Em outubro, as autoridades lituanas registraram 275 tentativas de travessia ilegal, o maior número em 6 meses. Quase metade desses casos ocorreu em apenas 5 dias, após Vilnius fechar temporariamente a fronteira em resposta a ataques com drones carregando cigarros contrabandeados. Desde 2015, a Lituânia já interceptou mais de 41 mil migrantes, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. As evidências apontam que o fluxo é orquestrado pelo regime de Alexander Lukashenko, que usa a pressão migratória como arma política contra a Europa. As imagens e vídeos capturados na fronteira não deixam dúvidas. Grupos de migrantes são conduzidos em direção às barreiras, sob o olhar atento de agentes bielorrussos, que transformam seres humanos em peças de um jogo geopolítico sujo. Não há ultimato sobre a Ucrânia sendo lançados a esmo, pelo contrário. Moscou mantém-se fiel aos acordos estabelecidos entre Putin e Trump durante o histórico encontro no Alasca. Fontes próximas ao Kremlin reforçam: a Rússia não se desviou, nem pretende se desviar, das bases negociadas naquela reunião em Anchorage. Quem oscila, segundo essas mesmas fontes, são os Estados Unidos, que agora se aproximam cada vez mais das posições da União Europeia e de Kiev, em um zigue-zague que só reforça a instabilidade. Antes mesmo disso, o Financial Times chegou a noticiar que a Casa Branca teria cancelado um encontro entre Putin e Trump em Budapeste, após receber de Moscou um memorando duro sobre a Ucrânia. Mas mais uma vez, o Kremlin nega. Afirma que enviou aos Estados Unidos apenas uma proposta para o desenvolvimento das relações bilaterais, e que isso ocorreu antes da conversa telefônica entre os dois líderes, em 16 de outubro, na qual justamente ficou acertada a reunião em Budapeste. A Rússia insiste. O documento respeitava os termos combinados no Alasca e não trazia qualquer endurecimento. Se a reunião foi suspensa, dizem em Moscou, a responsabilidade é exclusiva de quem decidiu recuar. Acreditar ou não nessa versão? A decisão é sua, e queremos ouvir sua opinião nos comentários. Enquanto isso, o Kremlin prepara sua própria resposta ao Comitê Olímpico Internacional, uma competição alternativa com Blackjack e Maria Zakharova. Como brincou um porta-voz, ninguém vai se curvar às exigências do COI, declarou, em tom desafiador.
Se vocês enlouqueceram a ponto de sugerir que abdiquemos de nossa essência, que inventem novos critérios onde as pessoas tenham que negar sua identidade de gênero, ou até reescrever seu próprio sexo, esperem sentados. Enquanto vocês se recuperam dessa crise existencial, nós organizaremos nossos próprios jogos, livres de pressões, narrativas ilegítimas e demandas imorais que só servem para nos humilhar. Não vamos nos submeter. E se a violência não poupa nem mesmo as celebrações mais sagradas, o que resta? No México, o Dia dos Mortos se transformou em um pesadelo real. Em Uruapan, durante um festival de velas na Praça Central, o prefeito Carlos Manzo foi assassinado a tiros, junto com sua esposa e seu filho pequeno. As imagens, que já circulam nas redes sociais, mostram o momento exato em que pelo menos 5 disparos ecoam enquanto o político de 40 anos discursava. Levado às pressas para o hospital, Manzo não resistiu. Ele sabia que estava na mira há meses, vinha criticando abertamente a estratégia do presidente contra o crime organizado e exigindo intervenção federal. Em um vídeo gravado pouco antes de morrer, o prefeito admitiu que lutava pela própria vida. Seu maior inimigo? O cartel Jalisco Nova Geração, a facção mais poderosa e violenta do país. Quando a polícia prendeu um de seus líderes locais no início do ano, as ameaças contra Manzo se intensificaram. As autoridades de Michoacán já anunciaram a prisão de 2 suspeitos e a morte de um terceiro atirador, mas a população não se convence. Protestos tomaram as ruas de Uruapan, com moradores acusando o governo de abandonar a cidade nas mãos dos cartéis. A mensagem é clara: quando até os rituais de luto se tornam alvos, a guerra já não tem fronteiras. Enquanto isso, do outro lado do mundo, as Maldivas dão um passo radical rumo a um futuro sem fumaça. A partir de agora, a venda e o consumo de cigarros e qualquer produto derivado do tabaco estão proibidos para todos os nascidos após 2007, incluindo turistas. A medida parte de uma estratégia batizada de Geração Sem Tabaco, pretende erradicar o vício das ilhas para sempre. O governo não esconde sua ambição, quer transformar as Maldivas no primeiro país 100% livre de fumaça do planeta. E o mais impressionante? Nem mesmo os adultos da nova geração poderão comprar cigarros legalmente. O que parece uma utopia é, na verdade, um experimento global, e o mundo assiste para ver se o modelo dará certo. Obrigado por chegar até aqui. Seu tempo, sua atenção e sua confiança são o que nos move. Agora queremos ouvir você. O que achou dessas histórias? Deixe seu comentário, compartilhe, dê seu like. Cada interação nos ajuda a crescer e a levar informação de qualidade a mais pessoas. Até a próxima, e que as notícias que virão sejam, pelo menos, um pouco menos sombrias.